pastel. Não dá. Bora lá, né, pessoal? Olha a vinheta. Meus queridos e minhas queridas, está começando agora o mais esperado, o melhor espetáculo, o Show do Felipe. Ah, moleque, rapaz, essa vinheta aí tem tradição, viu? Foi a melhor que já fizeram. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula, né? Já conversamos bastante, já nos reencontramos. Agora vamos para o que interessa, né? Todo mundo vendo a telinha? A nova telinha agora, né? Tamo sim, meu patrão. Tá no plumo, né? Tá. Na hora, muito. Ô, rapaz, vamos para frente, né? Vamos para frente. Vamos para frente que atrás vem gente. Vamos lá. O que a gente vai trabalhar hoje, meus queridos compatriotas? Pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho, na verdade a gente vai rever um pouquinho sobre Arduino, né? A gente vai ver o que é necessário, algumas configurações básicas, né? E aí a gente parte para a parte de eletrônica, né? Para a gente ver alguns conceitos de eletrônica bem tranquilos. E aí a gente vai fazer hoje 3 cálculozinhos básicos, né? Hoje tem cálculo aqui na nossa aula, viu? Mas é mamão com açúcar, né? Igual tirar doce de criança, né? Vocês fazem isso aí com 2 mãos na costa. Então, bora lá. Eita, rapaz, passou foi demais. O Arduino, meus amores. Lembra da plaquinha do Arduino, né? Ele consiste nada mais, nada menos do que um hardware livre juntamente com software livre. Então, é um conjunto. Não existe o hardware sem o software, não existe o software sem o hardware. É um casamento perfeito. E aí, o Arduino é um desses exemplos desse casamento perfeito, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem diferentes modelos de Arduino, né? Tem Arduino Uno, tem um Arduino Mega, um Micro, Nano, né? Então, diversos tipos de Arduino para diversos tipos de funcionalidade. Mas, o primeiro que surgiu foi esse bonitão aqui, o Arduino Uno, tá ok? Então, visto de cima, tá? Visto de cima, a gente tem esse cara aqui, certo? Com alguns componentes que a gente já deu uma pincelada, mas a gente vai revê-los hoje, certo? Aqui a gente tem a parte de baixo, as soldas. Aqui a gente tem a nossa ideiazinha de programação, onde a gente escreve os códigos, o sketch, e o necessário, claro, um cabozinho USB, né? Vocês estão relembrando aí de tudo que a gente já conversou nas nossas últimas aulas, tá? Ó, pessoal, o Arduino Uno, né? Em sua essência, ele tem aí um chip Atmega 328, né? Você lembra disso, né? Então, é controlado aí por esse chip Atmega 328, onde eu salvo, né, toda essa questão. Isso aqui, pessoal, esse pontozinho é muito importante que vocês anotem no cantinho do caderno, então decoram, então alguma coisa. Mas aqui, ó, tensão de funcionamento, 5 volts, 5 voltzão, certo? É o que passa nos circuitos na plaquinha do Arduino. A tensão de entrada, o que seria essa tensão de entrada? É a alimentação, né? É a fonte de alimentação ou então a bateriazinha que alimenta isso, tá ok? Então, ela, né, ela tem que girar em torno de 7 a 12 volts. Geralmente, a gente utiliza uma bateriazinha daquelas de 9 volts, né? E pluga lá na plaquinha, também dá certo. Se você espeta aqui o Arduino com USB no computador, também dá certo, mesmo saindo um pouquinho de volt a mais aqui, né? Que sai em torno de 12 volts. E tem atenção, os limites, certo? Com menos de 6 volts, não funciona, né? Não funciona de jeito nenhum, ok? Com mais de 12 volts, queima, torra, presta mais para nada. Então, a gente tem esses limites de 6 a 20 volts aqui. Se passar disso aqui, ou ser menos ou mais, torra tudo, ou então não funciona, tá? Então, o recomendado é entre 7 e 12. Normalmente, a gente utiliza uma bateria de 9 volts, né? Ou a entrada de 12 mesmo, certo? E os limites é entre 6 e 20. Tá? No nosso Arduino, a gente tem pinos de entrada digital e analógica.
A gente vai ver esse conteúdo de portas digitais e analógicas na sexta-feira, tá? Pra gente fechar aqui, ok? E um pouco de controle de PWM, né? É uma questão de motores. Esses pinos digitais são 14, então eu tenho 14 entradas nessa placazinha aqui. E dessas 14, 6 oferece PWM, né? Esse PWM aqui é Power Read Modulation, né? Que é modulação para motores. Eu consigo controlar o motor a partir disso aqui. Tá ok? Seja um motor de impressora, seja outro tipo de motor um pouquinho mais forte, mas eu consigo controlar o motor. Felipe, eu consigo controlar o motor do meu ventilador? Eu posso botar um Arduino no meu ventilador para eu poder controlar ele pelo celular? Meu amigo, o céu é o limite. Você pode fazer isso tranquilamente. Comprar um Arduinozinho, controladorzinho de motor, um reguladorzinho de tensão e pá, você controla o motorzinho do seu ventilador pelo celular, faz lá uma aplicaçãozinha e pronto. Bota para se desligar com, sei lá, 1 hora para economizar energia. Então, se você quiser fazer isso, pô, muito legal. Mas dá para fazer tranquilamente. Felipe, eu consigo controlar a luz do meu quarto com o Arduino? Cara, com toda certeza. Né? Então, o Arduino, ele te dá muitas funcionalidades. Já as portas analógicas, meus queridos, certo? O que funciona nas portas analógicas? Os sensores, tá? Então, se eu tenho um sensor de proximidade, né? Quanto mais perto, mais ele apita, que nem o de estacionamento do carro, né? Se eu tenho um sensor de luminosidade, que nem o que a gente tem nos postes, que acende a luz automaticamente, né? Claro, só que em menor escala. Se eu tenho um sensor de umidade, que é aquele que a galera vai lá e coloca um pedacinho de ferro no solo e ele verifica a umidade do solo, certo? Então, é muito importante, tá? Que esses sensores, eles sejam ligados nessas portas analógicas, bom? Aqui a gente tem um pouco sobre a corrente contínua que passa nessa placa, certo? Que ela gira em de torno de 40 a 50 miliamperes. A gente vai já ver o que é esse miliampere. A gente tem uma memória no total de 32K, pessoal. Olha o tamanho dessa memória desse chip. Quase nada, né? Levando em consideração que hoje, por exemplo, se a gente pegar um telefone da gente, tem 128 GB, tem 256 GB, 64 GB, enfim. Aqui, nessa memóriazinha dessa plaquinha, só tem 32K. Né? Não é mega, não é giga, é K. Kbyte, né? Lá para trás, não, quase nada. Né? A memória RAM desse cara aqui, dessa plaquinha, é 2 KB. A EPROM dele, certo? É 1 KB. E a frequência de clock dele, alguém lembra o que é clock aí? Tipo a velocidade do processador. É a velocidade de processamento, justamente a frequência do processador. No caso aqui, do chip dele é de 16 MHz. Então, em um processador, a gente tem aí 2.7, 3 GHz, né? O processador mais ruim tem 1 GHz. Então, aqui essa plaquinha, né? Ela tem um poder computacional relativamente baixo. Olha os números disso aqui. Entretanto, ela tem uma viabilidade muito maior, porque quanto menor o poder de processamento, menor vai ser o consumo de energia, né? Então, é bem importante essa questão do consumo de energia também, principalmente no Arduino. Fala aí, Mário, tá levantando a mão? E o que é essa EPROM que tem aí? É como se fosse a memória flash dele, certo? Você tem a RAM, que auxilia no processamento, certo? Não, desculpa, a EPROM é como se fosse a ROM do meu computador, é onde eu fico gravado alguns registros de configuração da plaquinha, tá? A memória flash é a de cima, que tem 32K. É tipo a BIOS? É tipo a BIOS. Beleza? Show de bola. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá bom aí, ô Isadora? Tá tudo em cima? É sim, professor. Ô, maravilha. Então vamos para frente que atrás vem gente, né? Rapaz, meu teclado tá doidão, hein? Bora lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu Arduinozinho, certo? Então, eu tenho aqui uma plaquinha de Arduino, né? Aqui,
eu tenho a minha conexão de energia externa, onde eu posso ligar aqui uma bateria, certo? Todo o símbolo de bateria é assim, pessoal, com mais e com menos dentro, tá bom? Aqui eu tenho a minha conexão USB, tá ok? Essa conexão USB é por onde eu envio o programa, as linhas de código para ser salvo aqui no chip, né? No microcontrolador Atmega 328, tá ok? Eu tenho um botãozinho de reset, se eu quiser zerar a placa, resetar os padrões de fábrica, tá? Eu tenho aqui 14 portas digitais, certo? Do 0 ao 13, sendo que o 0 e 1 é TX e RX. TX e RX é para transmissão e para recepção de dados. Geralmente a gente utiliza essas duas portas para trabalhar com o módulo Bluetooth, certo? Aqui eu tenho a porta 3, 5, 6, 10 e 11 e 9 também, que são ligadas ao PWM. Tá bem aqui, ó, digital PWM, tá? Que é para controlar motores. E eu tenho as demais portas, onde a gente controla LEDs, acionadores, né? Algumas outras coisas. Na parte de baixo aqui, ó, eu tenho as portas analógicas, tá ok? Nessas portas analógicas é onde eu insiro todos os meus sensores, tá? Eu faço o controle desses meus sensores. E como todo circuito elétrico, pessoal, eu tenho o positivo e o meu negativo. Essa galera aqui todinha, sejam dos sensores e seja aqui das portas digitais, elas recebem o positivo. E eu preciso fechar o circuito com o negativo, tá? O negativo aqui, no meu Arduino, chama-se GND. Tá ok? GND. Então, eu tenho uma, aqui a verdinha, ó, e mais duas aqui embaixo. Então, eu tenho 3 portas negativas aqui, certo? Para fechar o circuito do meu sistema, tá bom? Eu tenho mais uma porta de 5 volts e tenho mais outra portazinha aqui de 3.3 volts. Então, eu tenho 2 tensões aqui nesse Arduino, tá? Uma com 40 mA e a outra com 50 mA. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Massa. Lembrando aqui da Sketch, né? O que a gente tem lá no nosso IDE de programação, tá? A própria Sketch, que é onde você escreve os teus comandos, né? É o teu arquivo de programação. A gente tem um botãozinho do upload, que manda esse arquivo lá para dentro do Arduino, né? A gente tem o Verify, que verifica se a compilação está correta, tá ok? Vê se você não errou nada, não tem nenhum erro de sintaxe. O Tools, a gente tem ferramentas onde a gente encontra, né, a porta USB que a gente vai conectar e o tipo de Arduino que a gente vai conectar, tá ok? E tem um Serial Monitor para coletar resultados. Então, basicamente, a IDE ela é composta por esses 5 caras aqui. Tools, Verify, Upload, Serial Monitor e Sketch. Tranquilo? E aí a gente chega... Felipe, mas ele tem uma linguagem de programação específica para ele? Cara, é o C, né? A gente não viu ainda e eu quase não entendi quando tu mandou aquele arquivo para a gente copiar e colar. A gente não viu sobre programação. O C ainda não. Mas eu vi o cara, não viu não? A gente não viu esse slide aqui, não? Não. Caramba, então eu só coloquei lá, foi? Sobre if, else, operadores, estrutura. Não, isso aí foi. Não, a gente viu sim, professor. Ah, tá. Não me dá um susto não, Vitor. Pensava que eu tinha deixado de dar um conteúdo, cara. Eu já ia mudar aqui, né? Porque programação é muito importante. Mas a gente vai dar um repetecozinho, tá bom? Relaxa aí. Agora me perdi aqui onde era que eu tava. Professor, eu acho que esse daí foi o conteúdo que o senhor passou bem rápido. Que eu lembro que teve uma aula que foi 2 conteúdos no mesmo dia. Acho que foi na semana que eu fiquei doente, não foi não? Foi quase. Se eu não me engano, foi. Eu acho que é por isso que a gente não se lembra muito, porque foi bem rápido. Uhum. Mas eu vou dar um repeteco na parte de programação, porque é importante lá para o projeto de vocês lá no Tinkencard, tá?
A gente dá um reviewzinho aí tranquilo, tá? Vamos continuar aqui, ó. Então, ó, eletrônica, certo? A eletrônica básica, ela é baseada em quê? Em eletricidade, né? E aí, quem é que me define o que é eletricidade aí? Bora lá, quem que tenta entender o que é essa eletricidade? Não pelo que eu coloquei aqui, né? Mas É uns elétrons passando por um fio, algo assim, sei lá. Isso aí. pode ser um fio, pode ser qualquer coisa. A ideia da eletricidade é que eu tenho dois componentes aqui interligados. Pode ser um fio, pode ser uma barra de ferro, pode ser um computador, né? Olha, choque em computador. Pode ser uma geladeira, aquele bom e velho choque na geladeira, né? E aí, pessoal, o que que acontece, certo? Esse material condutor, ok? Está com muitos elétrons, né, no início, e o outro lá está com poucos elétrons, certo? E aí, vocês lembram de química do primeiro ano? Em que a gente tinha que balancear os componentes para que eles ficassem equilibrados? Com a mesma quantidade de elétrons? Uhum. Pronto. Prótons e elétrons, né? Nesse caso. E aí, só que aqui é elétron, né? Não mexe com próton e nêutron, não. É com elétron. A eletricidade é justamente isso. É os elétrons que eu tenho um cara com muitos elétrons, e aí ele fica neurótico, loucão, e tem que mandar os elétrons pro outro lá que tá lesadão. E aí o que que acontece? Um diminui e o outro sobe, e acontece esse equilíbrio. Então, a eletricidade é o fluxo contínuo de elétrons por esse material condutor. É um trabalho sem fim, é um trabalho de balanceamento infinito, certo? Porque ele tem que, a todo momento, estar conduzindo esses elétrons para poder equilibrar. Então, isso produz eletricidade, né? Então, o Super Choque aí produz eletricidade na palma da mão, né? Quem lembra aí do desenho do Super Choque? Eu vou dar choque no seu sistema. É isso aí mesmo, eu dar só choque no seu sistema. Bons tempos. Bons tempos de SBT. Bons tempos de TV Globinho e SBT, pô. É. E esse de baixo aqui, quem é que sabe o que é? Eu achei o Shazam. É o Shazam, mano. Mas também, né, vocês têm que saber, né? Senão... Tipo, sinal, Eu não sabia, eu Eu sou só um sei por fácil. causa do filme. Por quê? O Mario tá com... O cara basicamente tem o poder dos Zeus. Não, sim. Mas Shazam. os outros heróis têm pelo menos um pingo de seriedade. O Shazam não. O Shazam é só comédia. Ele é uma criança, cara, no corpo de um homem. Tu não pode falar nada. É um dos piores que tem. Sério, que você discutiu o Shazam. Super Choque é melhor que o Shazam. Pronto, morreu. Com certeza. Então vamos lá. Tensão, pessoal. Tensão. O que é a tensão? A tensão, pessoal, nada mais é do que a diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. É a diferença de potência que eu tenho para poder se transmitir essa energia. Ela é medida em volts, né? Que é a nossa boa e velha aqui, a voltagem que sai aqui no nosso terminal, certo? Aqui na tomadazinha que sai o quê? 220 volts, ok? E aí eu tenho outro conceito mais embaixo, que é o de corrente. Né? A corrente, pessoal, ela é medida em ampere, ok? Então, o que é a corrente? É a quantidade de elétrons que passa por um segundo naquele segmento condutor. Ou seja, é a quantidade de elétrons que passa num pedaço de fio dentro daquele segundo. Quanto mais alto for a corrente, maior vai ser a quantidade de elétrons. Certo? Então, por isso, o que mata num choque? É a tensão ou é a corrente? Os dois. Assim, não. Atenção. Não. É a corrente. Certo? A corrente, que é medida em ampere, né, representada pela letrinha aí, né, é o mal que acontece. Por quê, pessoal? A tensão é só uma diferença de potência, certo?
Aí o que que acontece? A corrente, né, é o que faz o estrago, porque é por onde vai. Não tem a corrente de água? É por onde a água escorre no rio. Então eu também tenho uma corrente elétrica, que é por onde se escorre a eletricidade. Então quanto maior for a correnteza do rio, mais perigoso, não é? Não é verdade? Não é não, Thiago Souza? Thiago Então, Souza quanto mais volts passam no fio, não, mais é a chance de morrer. mais volt não, mais ampere. Exatamente. Então, quanto maior a corrente do rio, mais perigoso. Então, quanto maior a corrente da eletricidade, mais perigoso, porque vai passar muito mais elétrons, né, nesse segmento, e aí o estrago pode ser maior. Por isso que a corrente é muito violenta, tá? Professor, A gente pode... Oi. o pessoal fala assim, que esse negócio aí tem 500 volts, se você pegar, você morre na hora. Então, Aí o que que acontece? Ó? A gente tem que fazer um estudo com relação a essa questão do volt. Por quê? Aqueles fios transmissores de eletricidade altão, eles mandam a tensão ali de 10 mil volts, 15 mil volts, 20 mil volts, certo? Mas a corrente que está passando ali é tão imensa, é tão forte, né? Que é isso que causa o problema. Então, a tensão, a diferença de potencial entre os condutores, ela tem que ser alta, porque vai passar um excedente de corrente. Observa a grossura de um fio de alta tensão. Agora, observa a grossura de um fio de baixa tensão. Só aí a gente já vê a diferença. Só em olhar para os postes, a gente já vê a diferença. Agora, observa o fio que a gente tem dentro da casa da gente. É mais fino ainda. Agora, observa o fio, certo? Observem o fio que a gente faz um experimentozinho aqui com Arduino. É só uns cabelinhos de fio. Então, isso é o que vai depender da tensão, certo? Porque quanto maior a tensão, né? Eu vou ter ali, por exemplo, uma transmissão de energia elétrica, né? De 10 mil volts, de 15 mil volts, né? Aí, eu tenho uma corrente altíssima. Então, o material condutor, ele tem que ter uma alta potência. Então, é por isso que ele tem uma alta tensão, porque ele vai receber uma alta corrente. Porque o que dá o prejuízo mesmo é a corrente, certo? E aí, ficou entendida essa diferença entre tensão e corrente? Deu bom aí? sim, sim. Deu certo aí, Enzo? Deu. Show de bola. E aí, pessoal, lembra que numa corrente de um rio, num rio normal, lembra que eu tenho sempre alguns galhos no meio, certo? Ou uma pedra. E quando a corrente bate, tá travando para todo mundo ou só para Maria Vitória? Só pra ela. Pra mim tá de boa. Beleza. Assusta, meu patrão. Então, saca a questão da corrente do rio, né? Quando o rio tá passando, né? A água tá passando no rio. Se eu tenho uma pedra bem no meio do rio, eu tenho uma resistência àquela água, não tenho? Sim. Então, tem uma dificuldade da água corrente passar, não tem? Se eu fizer uma barragem, do mesmo jeito, não é? Não é uma resistência? Exatamente. Olha aí. Então, o que é resistência elétrica, né? É uma dificuldade oferecida pelo material da passagem de corrente elétrica, meu amigo. Então, é medida em ohms. É como se eu botasse um bocado de ohm no meio do rio. Pronto, é isso aí. Que exemplo, hein? Que exemplo. Medida em ohms, então eu boto 15 ohms bem no meio de um rio e ele segura a água. Estou oferecendo uma resistência para a corrente da água, não estou, não? Com toda certeza. Ora, rapaz. Então, é isso. Tensão, né? É a diferença de potencial, né, entre o material condutor, ou seja, bruscamente eu posso dizer que é a espessura ali do fio, né, que quanto maior, né, mais tensão ele aguenta e mais corrente ele aguenta. Já a corrente que é medida em ampere, né, a quantidade de elétrons que passa pelo segmento, né, ou seja, quantos de elétrons passam por segundo naquele pedaço de fio, por exemplo. E a resistência, certo? É a dificuldade que um material pode ter.
E isso está relacionado com a condutibilidade. Então, se eu pegar, por exemplo, qual é o material que melhor conduz eletricidade, que vocês acham? Ou é o ouro, ou é o ouro, ou é o cobre. Alumínio, ferro, cobre ou silício? Qual é a pergunta, professor? Bom, qual dos seguintes elementos conduz melhor a eletricidade? Madeira, É o cobre, professor. borracha. É o cobre. É o cobre, tem nem dúvida. É o cobre. É cobre. É o cobre, né? Por que o cobre é caro? Porque ele é um material altamente condutor. Nossas plaquinhas dos nossos computadores, eles têm cobre, certo? É feito com Até o fio, né, professor? Dos fones de ouvido, essas coisas tem cobre. tudo é feito com cobre, porque ele é um material altamente condutor. É cobre e ouro que são os mais condutores. Isso. No nosso computador, né, bem semelhante a ouro, a gente tem o silício, né, que é aquela partezinha dourada lá dos processadores, dos pentezinhos de memória RAM, certo? Das placazinhas de vídeo. Então, aquela partezinha dourada dos contatos, isso ali é silício, né? E aí, o que acontece? Ele também é altamente condutor, né? E ele é utilizado aí nos nossos circuitos elétricos, tá? O silício, pessoal, ele pode derivar para um outro componentezinho chamado sílica. Esse componente, ele vai dentro da fibra ótica, dentro da fibra de vidro. Porque a luz, né, ela ilumina, né, e através da sílica consegue se mandar os dados, né, dentro ali do fiozinho finíssimo, menos espesso que um fio de cabelo, é a nossa fibra ótica. Então, ele consegue trafegar ali por meio da sílica, um dos materiais que fazem a fibra ótica, por mais que não tenha eletricidade na fibra ótica, né? Mas é isso. Então, essa questão da condutibilidade, ela tem muito a ver mesmo com a resistência, porque, por exemplo, o cobre, ele não tem nenhuma resistência, meu amigo. Conduz que é uma beleza. Agora, a madeira, ela tem uma resistência. Felipe, então a madeira conduz eletricidade? Conduz tão pouco, que é irrelevante. Certo? Entendido? Ficou compreendido, pessoal? Sim, senhor. Ficou, meu patrão. Ele deixa de ser um material condutor e vira um material isolante, como a borracha, né? Porque ele não consegue conduzir, ele tem uma resistência altíssima e não consegue conduzir eletricidade. Tá bom? Só que essa nossa resistência que a gente vai trabalhar, voltando mais aqui para o nosso Arduino, certo? Olha o slide, passa. A gente chega aqui com as tensões que o Arduino trabalha, certo, pessoal? Então, no nosso Arduino, a gente vai ter uma variação de tensão de 1.8 até 5.5 volts, em média aí, né? Só que a corrente, aliás, a tensão normal do Arduino é de 5 volts. Aqui passa no circuito, a gente já viu lá no início do Arduino Uno. Né? Então, a intensidade da corrente máxima, né? Para o nosso Arduino aqui, de 5 volts, é de 300 mA. Tá ok? Então, ó, se eu perguntar numa prova, qual é a intensidade de corrente máxima da placa Arduino Uno? A placa Arduino Uno funciona com 5 volts. Então, a intensidade máxima dela é de 300 mA. Se passar de 300 mA rodando ali a corrente no circuito da plaquinha, meu amigo, estoura e já era, morreu, queimou. Então, é a corrente máxima que o Arduino aguenta, 300 mA. E a tensão circulando nele, 5 volts. Tensão de entrada, quem lembra? De 7 a 12. 7 a 12. Muito bem. E a tensão limite entre 6 e 20, para o negócio não explodir. Tá bom? E aí, Felipe, pessoal? Mas Manda, pode perguntar. se eu ligar numa fonte notebook, que é 19, ele ainda aguenta, né? Se o limite é 20. Não vai funcionar direito, não. É o Já fica limite para não instável. queimar. É o limite para não pegar fogo. Mas não é o limite para não funcionar, entendeu?
Primeiro que alguns componentes já vão perder eficiência, podem queimar, né? E aí vai ocasionar a queima de pouquinho. Vai queimando uns, depois queima o resto, ou então papoca logo tudo. Então, o que é o recomendado? No máximo 12 volts no Arduino. E o recomendado mesmo é utilizar bateriazinhas de 9 volts para poder fazer isso, ok? E aí, pessoal, a gente chega no nosso primeiro cálculo que a gente vai aprender hoje. Hora do cálculo, hein? Como obter o valor de uma resistência, certo? Utilizando a lei dos ohms. Lembra dos ohms que entraram lá no rio? Eita. Claro. Ah, sim. Lembremos. Pois então, o que que acontece? Certo? O que que acontece, né? Essa lei de Ohm aqui, tá? Ela é simplesmente baseada nesse circuitozinho aqui, ó, pessoal. O que quer dizer esse circuitozinho? Tá? Eu tenho aqui um mais e um menos circulado, que isso representa uma bateria, uma tensão, tá ok? Olha aqui o Vzinho de volts, né? E nele eu tenho uma corrente saindo. Lembra quando a gente pega um carregador de um celular ou o carregador de um notebook? Na parte de trás dele tem uma escritazinha, né? Depois que acabar a aula, vocês podem olhar isso aí em qualquer componente eletrônico que tem um carregador aí na casa de vocês, né? Notebook, no celular, ou então na TV, que algumas TV tem uma fontezinha de carregamento. Né? E aí o que acontece, pessoal? Né? Lá tem assim, input e output. No input é a tensão que entra, é a que vem aqui da tomada, 220 volts. E output é a que sai lá na pontazinha do carregador do celular. Se eu carregar meu celular no 220 volts, o celular estoura, pessoal. Explode na mão da gente. Certo? Então, o que acontece? O carregador nada mais é do que um transformador. E aí ele pega aquele 220 e transforma em 5 volts, sei lá, dependendo do celular. E aí vai ter uma corrente para ser armazenada lá na bateria. E lembre que a gente, quando vê bateria de celular, a gente tem que ver a capacidade de potência dela juntamente com a capacidade de carga em miliampere. Certo? Então, tem umas que é 4.200 miliampere e por aí vai. Então, eu sempre vou ter isso aqui, uma bateria e uma corrente funcionando. E aí, num circuitozinho básico como esse, a gente aplica aqui uma resistência. O meu também fica a noite inteira carregando. Só que o meu telefone, ele tem um sistema, que ele detecta que eu deixei a noite ele todinho carregando. E aí ele faz um negócio de um carregamento inteligente. Ou seja, ele para de carregar, ou então para de receber aquela tensão, tipo bloqueia, e aí ele não recebe mais a quantidade excessiva de carga, só o suficiente para carregar a bateria. É um chamado carregamento inteligente, né? Isso evita do telefone esquentar e explodir enquanto você está dormindo, né? Coisa que já aconteceu em alguns anos atrás, com alguns modelos. A galera colocava o telefone para carregar, ficava usando aqui antes de dormir, estava debaixo do travesseiro, o bicho esquentava, explodia, matava. Né? O mínimo que acontece é viciar a bateria. O resto depois é explodir na cara da pessoa mesmo, né? Exatamente. Professor, mas se eu te falar um negócio, mano. Rocha. Eu quando eu não tinha ainda meu celular, eu usava um antigão, LG K4. Mas tu tem noção, lá em casa não tinha internet, eu usava da vizinha. Eu ficava no quarto, eu pegava a extensão, pra ter a noção, mano. Pegava a extensão, esticava até a minha cama. A minha cama, eu botava o carregador e ficava mexendo no celular, mano. Olha o perigo aí. É perigoso, galera, é perigoso. Não pode vacilar com isso aí, não. Mas vamos aqui para o nosso cálculo, certo? Para a gente encontrar o valor da tensão nesse circuito, simplesmente a gente multiplica a corrente pela resistência. Ou então, se eu quiser encontrar a resistência, eu utilizo essa fórmula aqui, que a gente chama de RUI. Parece um RUI, né? Aqui, ó. Resistência é igual à tensão que está rolando aqui com a minha corrente. Tá ok? E aí eu vou encontrar a resistência específica. Essa resistência, pessoal, ela é aplicada nos circuitos elétricos
por meio de um resistor. A gente vai ver já mais na frente como é que faz um cálculo de um resistor. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplozinho aqui de boaças para vocês fazerem aqui. Tá? Para conectar um LED no Arduino, né, necessitamos associá-lo a um resistor para poder ter resistência para não queimar o LED, certo? Para que a tensão de trabalho 5 volts do Arduino produza a corrente mais aproximada possível daquela suportada pelo LED. Porque dificilmente a gente vai ter um LED de 5 volts. Os LEDs, eles variam aí de 1.8 a 2.7 volts. Então, se eu colocar 5 volts, o LED queima. Pode não queimar direto, mas depois ele queima. Então, é super importante, quando você for instalar um LED, certo? Observe a corrente que vai passar e a tensão que está rolando nesse sistema. Porque se a tensão for maior que a que o LED suporta, você tem que colocar uma resistência, né? Então, o que acontece? Eu tenho o meu LEDzinho aqui que aguenta 3 volts. E eu tenho a corrente vindo aqui com 5 volts. No meio disso, eu coloco um resistor para derrubar esse excedente. Então, é como se fosse o quê? A corrente chega, bate no resistor. Então, ao invés de ter 5 volts, ela desce para 3 volts. E aí, isso faz com que o resistor, o LED não queime. Então, por isso que é importante ter uma resistência, porque alguns componentes, eles funcionam em tensões diferentes. E o resistor serve para isso. Ficou entendido? Fácil, né? Mais ou menos. Ficou entendido aí, ô Felipe? Tá de boas, cara? Felipe? De boa, professor. Maravilha, né? Vamos para frente, né? Ó, então pegando aqui o nosso exemplo, cada LED tem uma resistência interna, beleza. A condição ideal de trabalho são para os seguintes valores aproximados. Então, no meu LED vermelho ou de infravermelho, certo? A gente tem uma tensão próxima a 1.8 volts e 15 mA. Ora, pessoal, mas lembra que a corrente ela não é medida em ampere? Então, eu tenho que transformar de miliampere para ampere. Mili vem de 1000. Então, eu pego o valor em miliampere e divido por 1000. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 15 miliampere, dividido por 1000, eu vou ter 0,015 ampere. Beleza essa continha? Para transformar de miliampere para ampere, divide por 1000. Deu certo aí, ô Letícia? Sim, professor. Beleza. E aí, pessoal, a gente vem aqui. Agora vamos utilizar a lei dos ohms, né? Lei de Ohm. Como é que a gente faz isso, né? Observe que eu tenho aqui, ó, né? Que a minha resistência é igual à minha tensão dividido pela minha corrente. Ora, bolas, eu já sei quanto é a minha corrente, não sei? Quanto é a corrente aí? (0,015 O quê? ampere). Ampere. Isso. Então, já tenho aqui a minha corrente, certo? Não, o exemplo aqui está fazendo com o LED verde. Ó, eu estava fazendo com o LED vermelho. Desculpa, pessoal. Vamos para o LED verde aqui, né? Então é 0,020 ou 0,025. Então, assim, se usarmos um LED verde, podemos calcular o valor do resistor, né? Que deve ser associado através da lei de Ohm. Aqui a gente tem que fazer uma variação dessa tensão. Por quê, pessoal? Eu tenho a tensão que entra na fonte e a tensão do LED. Então, eu tenho que fazer essa diferença de potência, certo? Então, quanto é a tensão que entra na fonte, né? Do Arduino, que circula lá, não é 5 volts? Aqui, ó, 5 volts. E a tensão do LED verde, ó, não é 2.1? Tá aqui, ó, o bichão, ó, 2.1. Aí ele diz também que embaixo tem que ser a amperagem.
certo? Aqui a gente diz que o LED verde ele trabalha de 20 a 25, então a gente utiliza o 20. 20 miliamperes dividido por 1000, olha aí, eu corto esse zero aqui, toma doidinho, corta esse zero, e aí eu vou ter aqui 0,02 ampere. Olha aqui o bonitão, bem aqui, ó, 0,2 Então tem ampere. que usar a corrente inicial, não a final. Você tem que pegar a diferença de potência. Aliás, a diferença da corrente, porque dentro do Arduino funciona com 5 volts. Mas o meu LED ele só aguenta 2,1. Então eu tenho que fazer essa diferença, ok? Para poder fazer o cálculo da resistência. E aí, ó, 5 menos 2,1, eu vou ter aqui 2,9. Não é isso? 2,9 dividido por 0,02. Ok? Vamos ver se a conta tá certa, né? Vamos ver se eu acertei aqui a conta. Olha aí. Será? 2,9, 0,2. 145. Certinho. Então, eu vou precisar de 145 ohms para segurar a corrente aí. Tá? Então, essa vai ser a minha resistência. 145 ohms. Beleza? Tranquilo. A partir desses 145 ohms, eu consigo descobrir qual resistor eu vou precisar, tá? E aí a gente vem para esse cálculozinho aqui, tá ok? Ó, os resistores, eles limitam a passagem de corrente, né? Lembra que com o meu resistor bem aqui no meio, tá? Aí chega a tensão aqui de 5 volts do Arduino, bate nele, ele manda 2 volts para o mato e manda só 3 volts para o LED funcionar. Ele limita, né, a tensão e também, obviamente, a corrente que vai passando ali, tá? Impedindo que alguns componentes venham a ser danificados por excesso de tensão elétrica, certo? A gente tem 2 tipos de resistores, pessoal, né? Tem o resistor de carvão, né, que tem os valores fixos, que é esses aqui que a gente vai ver já já. E tem, né, os valores com potenciômetro, certo? E a gente vai ver eles já já, tá? Então, conseguiram entender isso aqui? Esse cálculozinho aqui da fórmula do Rui? Thalia? Sim, senhor. Cadê a Thalia? Mas esse cálculo é só para descobrir o resistor, ou também pode descobrir a tensão, a corrente? Pode descobrir a tensão, a corrente ou a resistência. É uma fórmula, tá? No caso aqui, eu pedi para encontrar a resistência. É a lei de Ohms, tá? O que eu quero que vocês façam agora? Façam aí o cálculo do resistor vermelho, certo? De infravermelho aqui. O que eu ia começando a fazer, mas aí eu vou deixar aqui para vocês fazerem rapidinho aqui. Vocês têm 2 minutinhos para fazer, dá certo? Rapidão, pega um pedaço de papel aí e faz a conta aí só pra gente ver se dá certo. E aí eu faço aqui pra gente conferir, tá? Bora lá, faz aí rapidão. E aí, Felipe, agora o que eu achei interessante é que eu não sabia que tal LED funcionava com tensão diferente. Pra mim, todas as cores funcionavam com a mesma tensão e com a mesma corrente. Não, é diferente. Tem os LEDs RGB também, são diferentes. Bora, fazendo. LED vermelho, tensão 1,8 volts, corrente 15 miliamperes. Já está até transformado aí para vocês, para facilitar a vida de vocês. Só fazer o cálculozinho aqui para a gente ver a quantidade de ohms que dá aí, tá? É um número quebrado. Relaxa aí. E aí, Felipe, a minha fonte é 5 volts, né? Pra poder calcular.
Isso. Não é que seja a fonte, é o que circula dentro ali do sistema do Arduino, do circuito do Arduino. Ah, sim. Deu o número quebrado. Foi, meu também. Você arredonda, você faz o aproximado, tá? Deu certo aí? Podemos fazer aqui? Deu certo. Deu, aqui deu. Se não tiver errado. Deixa eu apagar aqui esse monte de risco. Vou riscar de novo. Bora lá. Então, o que que a gente tem aqui, né? Se for o LED vermelho, a tensão é de 1,8 volts. Então, eu vou pegar o quê? 5 menos 1,8, que dá aí 3,2 volts. Não é isso? Tô certo ou tô errado? Yes, tá certo. Ótimo. E a minha tensãozinha aqui embaixo vai ser o quê? 0,015 ampere. Não é isso? Isso. Vou fazer a continha aqui. 3,2 Deu dividido por 213,333. Vai dar aproximadamente 213. Então, eu vou ter uma resistência aqui próxima a 213 ohms. Ok? Facinho, né? Tem até uma questãozinha aí na atividade desse jeito aqui, tá? Acho que até dos LEDs azul e branco, se eu não me engano, para vocês fazerem depois, tá? Então, LED ohm é isso aqui. Vamos para frente. Já que a gente está falando em LED, vamos entender como funciona um LED. E o que é LED, né? LED, na verdade, é Light Emitting Diode, né? Diodo emissor de luz. Então, um LED é um diodo. Entenderam aí a lógica? Uhum. Qual o outro Sim. nome aceitável para LED? Diodo emissor de luz. Ou simplesmente diodo. Eu só falaria luzinha. Eu acho que LED tá mais, é bem melhor. LED É. game. Ou então, né, o pessoal chama de pisca-pisca. Então, o LED, pessoal, né? Ele é um diodo e não uma lâmpada. No LED, a corrente, né? Ela passa em um único sentido, certo? Então, ela vem aqui, pá, passou a corrente. Observem que um LED, ele tem um anodo e um catodo. Já viram isso aí também em química, não foi? Se eu não me engano, né? Não me recordo, faz muito tempo que eu saí do ensino médio. Mas é em química, né? Ou é em física que vocês veem isso aí? Acho que é em química mesmo, né? Anodo e catodo. Nem sei, mano. Nem... Mas pela cara do nome deve ser química. Eu acho que é física, mano. Mas eu pensei que isso era matemática, mano. Eu acho que é física que estuda eletricidade. Eu achava que era A história. física estuda eletricidade, mas na química também tem a parte elétrica no primeiro ano. Por isso que eu achei que fosse anodo e catodo fosse. Mas não sei, não. Não me recordo, não. Tá bem fraquinho meu ensino médio. Não lembro mais nada. Então, mas a gente tem o anodo e o catodo, certo? O anodo é o meu positivo e o meu catodo é o negativo, certo? Olha aqui. E aí, Felipe, como é que a gente, olhando para um LED, a gente sabe qual é a perna positiva e qual é a perna negativa? Ora, meus queridos compatriotas trairienses. No LED, eu tenho duas perninhas e uma é maior que a outra. Então, sempre a perna maior vai ser o meu anodo, vai ser o positivo, certo? E a perna menor vai ser o meu catodo. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Tá sussa, tá sussa. Tá sussa. Esse aqui é um LED normal, o LED vermelho, ou seja, ele acende vermelho. É um LED verde, ou seja, ele acende verde.
E tem um LED transparente. Caralho, mano, não entendi, velho, essa parte aí, mano, da cor, é muito complicada. É complicado, né? Pô, o LED é verde, então ele acende verde. Espera que eu tô anotando. O LED transparente é foda, né, Felipe? Ó, a Luísa caiu a internet. Qual parte, Luísa, você quer que eu repita? O que o senhor estava explicando antes de sair, que eu não escutei, não. Era do anodo e do cátodo. Que a gente tem o positivo e o negativo no LED, certo? E aí eu tenho a perna maior do LED sempre vai ser o positivo e a perna menor o negativo. Só isso que eu falei. Ó, então como eu estava dizendo assim na minha explicação mais que perfeita, que um LED vermelho acende vermelho e que um LED verde acende verde. Um LED transparente acende o quê? Seguindo essa linha de raciocínio. Qualquer cor, sei lá. Qualquer cor, muito bem, meu patrão Adrian. O cabo tá do bom mesmo. O LED transparente acende qualquer cor, pessoal, porque esse LED ele é RGB. RGB nada mais é do que Red, Green, Blue. É as três cores. É aquela coisa dos PC gamers que bolados, que dá mais 1 milhão de memória RAM. Não. Não entendeu a piada, cara. Entendi, Ei, não, ó. Felipe. Ei, Felipe, mas pior que eu já vi LED vermelho transparente. É que só porque acende muita vermelho. gente só compra RGB pros PC e fica falando que é gamer, mas tem configurações baixas. Aí quando eu falei RGB, entendeu? Não. Caralho. Deixa eu passar essa aí. Então, o LED RGB, que é o nosso LED transparente, ele não tem duas pernas, ele tem 4. Por quê? Uma tem que ser o positivo, né? Que, aliás, o anodo, certo? Por onde vai passar a corrente. Tá? E aqui eu tenho, nos meus catodos, eu tenho 3 catodos. Um vermelho, a perninha menor. Aí, ó, depois eu tenho o laranjazinho aqui com a perna maior. Tenho o verde, né, que é a outra cor primária. E tenho um azul. Então, a partir dessas 3 cores, eu consigo gerar qualquer cor por meio de uma combinação de intensidade. Entenderam? Então, eu tenho um LED comum, que acende a cor que ele é feito para acender, né? Ou seja, só passa aqui a energia, né? Ele emite a luz e como o LED é vermelho, ele clareia vermelho. Aqui não. Aqui eu tenho essa configuração da luz, que faz com que o LED, né, busque acender de uma cor específica. É o chamado LED RGB. Tranquilo sobre esses dois? Sobre o LED? Sobre o que esse tipo de LED? Cadê a Oi. Tranquilo, Mel? Facinho? Sim. Deu pra entender. Maravilhas. E aí a gente chega nesse outro cara, que é o nosso capacitor. O capacitor, pessoal, nada mais é, certo? Que um componente que armazena energia, certo? Então, Eita, que passou demais. Peraí. Que o capacitor, né, é capaz de acumular cargas elétricas, certo? Em uma diferença de potencial estabelecida entre seus terminais, ou seja, entre suas duas perninhas aqui, passa uma corrente, essa corrente fica circulando e carregando esse capacitor, e aí depois é que ele libera. Então, uma corrente, ela não vai fluir pelo circuito enquanto esse capacitor não estiver cheio. Então, é como se fosse o seguinte, né? Eu tenho o rio, vamos pegar o rio de novo. Vem lá a corrente do rio. E eu fiz um buraco no rio para armazenar água aqui para os meus animais beber água. Enquanto esse buraco não estiver cheio, a corrente não continua passando no rio. Vocês estão entendendo, né? Tamo, meu saco. Fala aí de novo. Qual? No capacitor ou na corrente do rio? Capacitor. Então, o capacitor, né? Pronto, ô Mário, eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu acho que vocês vão entender mais fácil assim, que o capacitor é como se fosse uma bateria realmente que guarda uma carga ali. Mas a questão é essa, a corrente vem descendo o rio, e aí o meu capacitor é o buraco que eu fiz no meio do rio. Então é uma bateria, realmente.
Enquanto não enche o buraco lá de água, a corrente não continua passando, certo? E é isso que acontece com o capacitor. A corrente elétrica vem, fica carregando ele, enchendo ele. Enquanto ele não estiver cheio, a corrente não passa, certo? Felipe, mas qual é a utilidade disso? Para que essa besteira? Olha só. Isso reduz o desgaste produzido pelas grandes variações de corrente. Como assim? Vamos pegar aqui um pedaço de fio. E bem aqui no pedaço de fio, eu vou ligar o meu capacitor aqui, ó. O capacitorzão. E a corrente continua. Certo? Então, a corrente veio aqui, papapá, chegou aqui, ficou circulando dentro do capacitor, encheu e foi embora. Essa corrente estava vindo, aliás, vamos colocar aqui, essa corrente estava vindo com uma tensão de 5 volts, tá ok? Aí o Mário, doidão, foi lá e colocou uma fonte de alimentação de 25 volts. Quando essa sobrecarga de corrente passou aqui, que encontrou o capacitor, meu amigo, isso aqui foi um papoco violento, porque ele não suportou armazenar essa carga toda, e estourou aqui e fez com que eu protegesse o resto do meu sistema. Certo? Então, o resto do meu sistema aqui está protegido. Então, ele tenta evitar esse desgaste de sobrecargas. Essa aqui foi altíssima que eu coloquei, né? Mas, tipo, ela pode variar aqui de 5 para 10, para 8. Então, o capacitor, ele tem essa ideia de resguardar tudo isso, tá? Ficou entendido aí? Esse capacitor, galera, né? Esse cara aqui, observem que ele tem diversos tamanhos, né? Ó. Tem um grande, um grandão, tem um pequeno. Ele também tem a perninha positiva e a perninha negativa. Olha aqui, uma maior e outra menorzinha, tá? E aí, como é que eu vou saber qual capacitor eu vou utilizar? Eu preciso medir um negócio chamado capacitância. Olha aí, rapaz. Capacitância nada mais é do que a grandeza física relacionada à quantidade de carga elétrica que um capacitor é capaz de armazenar. Ou seja, capacitância nada mais é do que a capacidade do capacitor. Olha, rapaz, que frase linda. Capacitância nada mais é do que a capacidade do capacitor. Dá até para decorar, não dá, né? Cada nome criativo criado pelo ser humano. É, capacitância é a capacidade do capacitor capacitar. Pronto, só isso. Felipe Luiz 2021. É, pode botar aí nos meus registros. Deu para entender, galera? Então, a capacitância, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do rio de novo. Meu rio lá descendo a água, eu fiz aqui um buraco para guardar água, né? O buraco veio, encheu, e aí a corrente passou. Ou seja, o meu capacitor está funcionando, não é? Não tá? Claro. Agora, a capacitância nada mais é que a capacidade, né? É lógico isso. De eu medir a quantidade de água que tem naquele buraco. Vocês estão me entendendo? Ah, vai medir quanto que o capacitor está capacitando, né? Isso, meu garoto. Quanto que o capacitor está capacitando? Qual é o tamanho do buraco que tu fez para guardar água, né? Isso, rapaz. Se eu fiz um buraco pequenininho, do nada vai-se embora, não serve de nada. Não alimenta os meus animais. Se eu fiz um buraco muito, muito, muito grande, a água não vai mais nem passar. Não é verdade? Então tem que ser na medida, meu amigo. Para a corrente da água vir, encher o meu buraco e continuar. E meus animais ficarem satisfeitos bebendo água. Ficou entendido aí? Deu certo com a analogia aí do Ei, Felipe, meio qualquer coisa rural? tem um exemplo do bolo, Felipe. Eu acho que o bolo não cabe aqui, não. Vale. Eu comi bolo demais. E aí, Felipe, mas se tipo assim, se o capacitor for muito grande, ele não vai passar, né? Porque não vai dar nem para encher o capacitor. Isso. Então tem que ser na medida. O capacitor nem pode ser pequeno demais para aquele sistema, para aquela corrente que vem,
como ele também não pode ser grande demais, porque vai demorar muito para encher o capacitor, para poder passar a corrente depois, e aí vai dar BO, né? Não vai funcionar. E se for pequeno, papoca, né? Se for menos. Não, na verdade, se for pequeno, ele não oferece essa questão de reduzir o desgaste, né? Com as variações de corrente. Pode ter uma variação de corrente alta, o capacitor não aguenta. Placa-mãe, pessoal, os maiores defeitos em placa-mãe é capacitor estourado, porque recebe queda de tensão, certo? Tem a galera que liga direto, então faz algumas situações, que aí leva muita variação de tensão na placa-mãe, e aí estoura esses capacitores. E aí, como é que sabe que o capacitor está estourado? É muito simples, pessoal. O capacitor é bem retinho em cima. Quando ele recebe uma carga muito alta, ele faz isso aqui, ó. Ele explode. Então, se você está consertando um computador e acha que está com problema na placa-mãe, olhe para os capacitores, verifica lá se eles estão retinhos. Se eles não estiverem retinhos, se eles estiverem alto, assim, tipo um bucho, é porque possivelmente ele está estourado, né? Ou então só dá uma cheiradinha na placa-mãe para ver se está fedendo alguma coisa. Mas, só trocar o capacitor, você tem que pegar um com a mesma capacidade, coloca na mesma posição, solda na placa-mãe e pronto. Matou aí 100 conto no bolso só para consertar a placa-mãe. Beleza? Tá Galera, aí, Felipe, fala. eu tenho uma placa-mãe aqui, eu tô com uma placa-mãe aqui que eu boto na fonte, ela liga e desarma. Fica desarmando a placa-mãe, ou é a fonte. Aí quando eu fui ver lá, tinha lá bem uns 5 capacitor, tudo buchudo. Ou então já era, meu amigo. Pode trocar os capacitores que ela volta para funcionar. E aí, pessoal, para a gente calcular essa capacitância, a gente usa essa fórmula aqui, ó. CQU. Né? A capacitância, que é medida em Farad, com a carga elétrica armazenada, que é medida em Coulomb, e a tensão, que a gente já sabe que é medida em volts. Tá? Então, eu tenho aqui, a capacitância é igual a carga elétrica dividido pela tensão que está rolando aí. Nesse exemplozinho que eu coloquei aqui, certo? Eu tenho que buscar o valor, né, da carga elétrica em Coulomb que eu quero para esse meu resistor aqui, para esse meu capacitor. Tá? Então, capacitor de placas paralelas de capacitância, olha aqui, ele já deu a capacitância de 2 microns Farad, é ligado em um potencial de 220 volts. Calcule o módulo da carga elétrica armazenada entre as armaduras desse capacitor. Ou seja, eu tenho a tensão, né? Que é o quê? 220 volts, ok? E eu tenho o quê? Eu tenho a minha capacitância, tá? E aí que ela é o quê? 2,0 microns Farad. Ok? Vocês viram lá eu acho que isso foi em física. E eu acho que isso foi nesse ano. Eu acho que é no segundo ano que vocês veem isso, vai no primeiro, eu não me recordo. Que é notação científica. Certo? Como é que funciona a notação científica? Foi no primeiro ano que a gente viu. Esse micron aqui, nada mais é do que 10 elevado a menos 6. Então, quando eu tenho 2 microns, quer dizer que eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá ok? Então, eu já tenho aqui o meu valor, certo? Da minha capacitância, que é igual a essa carga que eu quero descobrir, tá? Armazenado, dividido aqui pela minha tensão. Então, eu faço aqui, isso aqui vocês sabem fazer, né? Multiplica aqui em x, então eu vou ter que o Q vai ser igual a 220 vezes 2,0 vezes 10 a menos 6. Tá? Isso aqui nada mais é, né? Vocês lembram aí, ó, 220, você multiplica pelo valor inteiro, que é 2, e dá 440 vezes 10 a menos 6. Ou 440 microns Coulomb. Tá? Essa daqui é a carga elétrica armazenada de um capacitor com as seguintes especificações. Tá? Então, é só como calcular isso, ok?
Mas a ideia é que vocês entendam a função de um capacitor. Ok? Vocês entenderam, né? Com o exemplo do rio. Sim, professor. Beleza. Pronto. Retomando lá um pouquinho do nosso resistor, lembra que eu falei que tinha dois tipos de resistor, né? O de carvão e o de potenciômetro. Saca vocês imaginam aí, por exemplo, o nosso liquidificador. Você tem velocidades, não tem? Velocidade 1, 2, 3, 4. Sim, sim. O que acontece? Você tem um potenciômetro ali. Ele libera potência para o motor, né? No caso, cargas elétricas, né? Para o motor funcionar, né? Quando ele está na velocidade 1, a potência elétrica liberada, que é o valor variável, certo? É um pouquinho só. Na 2 ele aumenta, na 3 ele libera mais potência, e na velocidade 4 desse potenciômetro, eu consigo ter, né, a tensão total lá para o motor funcionar. Então, quando ele coloca no 1, no 2, ele está aplicando uma resistência para que não passe a corrente por completo. Ou seja, para que quando eu não ligo o liquidificador, ele funcione na velocidade 8 sempre. Ou na velocidade 4 toda a vida. Para eu ter uma velocidade 1 mais devagar, eu preciso limitar. E quem que limita? Uma resistência. Por isso que eu tenho esses potenciômetros no liquidificador, no ventilador, no secadorzinho de cabelo, certo? Você tem esse potenciômetro no rádio para poder fazer a verificação do volume, tá? Então, tudo isso são resistências. E, nesse caso, por meio desse componente chamado potenciômetro, tá? O outro que a gente tem já é utilizado diretamente nos circuitos, lá na plaquinha mesmo, que é esse resistorzinho de carvão. Observem que ele tem umas coresinhas, umas listrazinhas, ó. Tem aqui uma verde, um azul, um amarelo, uma cinza, né? Aqui eu tenho uma vermelha, uma laranja, uma roxa, ou lilás. Ou para aqui a nossa tabela muito bem conceituada, violeta. Mas eu chamo de lilás. E eu tenho aqui a corzinha preta e aqui eu tenho a marrom. Então, a partir disso daqui, desse resistorzinho, dessas cores, eu consigo encontrar o seu valor. Ou, a partir do valor, eu consigo encontrar as cores e vice-versa, tá? Então, vamos fazer aqui. Fazer aqui esses dois exemplozinhos, tranquilo, para a gente fechar aqui a tampa, e aí a gente ia almoçar. Ó, nesse primeiro resistor, observa que ele tem uma cor verde. Aí, o que você faz? Você vem aqui, ó, na primeira faixa, na primeira listra, quando eu tenho a cor verde, o valor de referência é 5. Tá aqui, ó, valor verde, 5. Valor 0, preto. Valor 1, marrom. Valor 2, vermelho. Valor 3, laranja. Valor 4, amarelo. Valor 3, valor 5, verde. Valor 6, azul. Valor 7, violeta. Valor 8, cinza. Valor 9, branco, né? Opa. E aqui eu tenho outros que são poucamente utilizados. Então, na primeira faixa, eu tenho o valor verde. E aí eu trago aqui o valor 5. Na minha segunda faixa, aqui a azulzinha, certo? Eu estou fazendo esse primeiro exemplo, tá, pessoal? Aqui, ó. Na azulzinha, eu trago aqui, ó, a faixazinha. Então, eu tenho quem, ó? O valor 6, certo? Então, é 5 e um 6 aqui. A próxima faixa, né? E a mais próxima da última, a penúltima faixa, ela tem que ser um fator multiplicador. Certo? Então, aqui a amarela, eu venho aqui, ó, amarelo, né? Olha aqui, ó, a última faixa, ela tem que ser um fator multiplicador. Ok? Nesse caso aqui, quando é amarelo, é vezes 10. Olha aqui, ó, vezes 10 K ohm. Ok? E por último, eu tenho aqui a faixa da outra extremidade, que é uma cinza, uma prateada. Se a gente for ver aqui, descendo aqui na nossa tabelinha, lá no final eu tenho uma tolerância de 10%. Né?
tolerância de 10%. Então, 56 vezes 10 k ohm, eu vou ter um total de quanto? De 560 k ohm. Então, esse é o valor de resistência desse resistorzinho aqui, tá? Com uma tolerância de 10%, ou seja, uma pequena margenzinha de erro, né? Que vai variar aí, né? 10% de 560, né? Então, eu vou ter aí, em média, entre 600 e 500 aí, uma variação, tá? Mas aqui o valor exato dele é 560 k ohms. E aí eu já consigo descobrir, né? Qual é a resistência disso. Ficou entendido? Ei, Felipe, mas eu faço o quê? Deu pra entender. Eu somo os anteriores, esses 2 ou 3 primeiro, e aí eu multiplico? É? Não, você só junta os números. Observem que aqui, ó, o verde está no 5, o azul está no 6, certo? O amarelo, por ser a última faixa aqui, ó, ele já vem para o fator multiplicador, que é o amarelo aqui, ó, vezes 10 k ohm, certo? E a última, na extremidade, né, ela vem para a tolerância, que no caso aqui é 10%, tá? Vocês querem fazer o do azul ou quer que eu faça aqui? Alô, som, testando? Faz, Felipe, faz. Vocês querem que eu faça ou vocês querem fazer para vocês testarem um pouquinho e aí depois eu corrijo? Faz, professor, nós vamos ter todo o tempo do mundo para treinar. Tá bom, então, vocês que mandam. Tem atividade bem para vocês treinar, né? Vamos lá, vamos pegar o azul aqui. Vamos fazer esse cara agora. Tá? A primeira faixa dele é o vermelho. Qual é o valor de referência dele? Do vermelho? 2. 2. A próxima faixa é o laranja. Qual é o valor de referência do laranja? 3. 3. A próxima faixa é o violeta. Qual é o valor de referência do violeta? 7. 7. Tá vendo aqui, ó? Violeta desceu na faixa 3, tá ok? A última faixa aqui é o preto. Então, quer dizer o quê? Que ele é um fator multiplicador. Qual é o valor de referência do fator multiplicador preto? Qual o valor, né, aqui do fator multiplicador preto? Tá bem aqui, ó. É 1 ômega, segundo aí. Um ohm. 1 ohm vezes 1 ohm, tá? E aqui eu tenho marrom, então a minha tolerância é de quantos por cento? 1%. 1%. Aí, mano, você já tá um craque. Então eu tenho 237 vezes 1 ohm. Então eu tenho um total de quanto? 237 ohms. Beleza? Agora entendi. Entendeu? Professor, E se... Só um minutinho. E se, por exemplo, essa cor aqui não fosse preta? E se essa cor aqui fosse verde? Deixa eu pintar de verde, que é para ficar mais realista, né? Se essa corzinha aqui fosse verde, como seria a minha conta? 2.300. Aí o 1 ia virar 100k. Aí eu teria o quê, ó? Por exemplo, eu vou pegar aqui, né? E o meu fator multiplicador não é mais preto, agora é verde. Vezes 100k ohm. Então, aqui seria vezes 100k ohm. Então, não seria mais 237, né? Seria um valor absurdo aqui, né? Não sei nem se isso existe, mas é só para a gente elancar aqui, tá? Então, seria o quê? 2, 3, 7, mais 2 zeros, né? K ohm. Então, seria 23.700 K ohm. Tá? Com uma tolerância de 1%. Repetindo, eu não sei se esse resistor existe, tá? Mas eu acho muito difícil por conta disso.
Ô lapa de capacitor. Resistor, cara. Ah, resistor, confundi. Beleza? Mas como é preto, então a gente fica com 237 ohms. Tá? E era só, pessoal. Certo, eu erro. Era só, Você achou pouco? só isso por hoje. Atividade. Sobe pouquinho, mano, a valer. Ó, tem 3 questõezinhas, cada uma faz um cálculo desses que a gente fez, certo? Tranquilo, tá? Se tiver dúvida, é só retornar no slide que tá bem direitinho, bem explicadinho, vocês conseguem fazer de boas. Tá bom? Mas tem que fazer hoje, viu? Ok? Eu vou só fechar aqui a gravação para a gente citar alguns pontos aqui do que vai acontecer, tá? Ficou alguma dúvida sobre o conteúdo? Ou todas? Negativo, meu pai. Qualquer coisa, vocês deem uma revisada, então pode perguntar que a gente destrincha, tá? E já parei de apresentar, né? Vou parar de gravar.